Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre tem um tema muito interessante, que é um tema que vai falar sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então, se você tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical, pega ela aí, nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como tema o perigo do ensino progressista. Então, essas lições, todas elas, meu querido, eu quero te dizer que é de grande importância que você se empenhe um pouco mais em relação ao estudo dessas lições, porque são temas bastante atuais, temas que estão em grande relevância hoje, tá? Já estão há algum tempo, mas hoje em dia muito mais do que antes, tá? E são temas que visam despertar a igreja, eu tenho aprendido assim, despertar a igreja quanto aos ataques claros e objetivos do império do mal, ou, como o comentarista coloca aqui, neste mundo que é dominado pelo espírito da Babilônia. E nós vamos aprender durante todo esse trimestre o que ele apresenta para nós como sendo o espírito da Babilônia. Então eu convido você, se você gosta de estudar a Bíblia, de estudar as lições da Escola Dominical, esse canal a gente tem esse objetivo de ajudar um pouquinho, contribuir de alguma maneira, ou a nossa maneira, né, em relação ao entendimento das lições. Então eu convido você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, vai ajudar bastante. E no final, se você gostar, deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas tenham o acesso a essa palavra, tá? Porque o YouTube, essa plataforma aqui, eles vão, quando a gente dá um like num vídeo, quando a gente faz algum comentário, se inscreve em algum canal, e isso mostra para o YouTube que aquele vídeo, aquele canal é importante, então ele vai mostrar, ele vai sugerir esse canal para outras pessoas. Então, é uma forma também de você ajudar para que a palavra de Deus seja pregada de maneira simples aqui, através da internet. Então, a lição de número 3, dando continuidade, a gente vai lá. Diz assim, o perigo do ensino progressista. O texto áureo, o comentarista, ele baseou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso Paulo escrevendo a Timóteo. Ele estava dizendo, dando um despertamento, e esse despertamento é para nós, tá? Nos últimos dias, ou nos dias finais da igreja, ou da igreja de Cristo no mundo, ou nos dias finais que antecedem a volta de Cristo. Isso tudo tem referência então, tá? Teremos dias trabalhosos, e nós vamos entender durante todo esse trimestre o que são esses dias trabalhosos. A verdade prática diz assim, os ensinos progressistas buscam destruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Então, o comentarista, no meu entendimento, ele foi muito feliz e claro nessa verdade prática, quando ele diz que esses ensinos progressistas, e nós vamos dentro da lição entender quais são, eles têm um intuito principal, tá? Um objetivo principal, que é desconstruir a fé cristã. Ponto. E aí você pode se perguntar, mas como assim desconstruir a fé cristã? Como que alguém conseguiria desconstruir a fé cristã? Eu explico para você de uma maneira simples e direta. Desconstruir a fé cristã, primeiro,
Quando a gente constrói alguma coisa, essa construção, seja ela qual for, ela tem que estar em cima de uma base, de uma fundação. A fé cristã, ela está fundamentada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, quando eles visam desconstruir a fé cristã, eles querem mexer ou desestruturar ou desvincular ou o que quer que seja, eles querem fazer para desconsiderar, para fazer com que os crentes, os cristãos, as pessoas desconsiderem a Bíblia como verdadeiro fundamento. Então a verdade prática está definida aí, tá? E afastando assim as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico. Nós poderíamos tomar um tempo aqui falando disso, né? Do verdadeiro cristianismo bíblico. Por quê? Porque nós veremos que se ele está falando do verdadeiro, e existe o verdadeiro cristianismo bíblico, ou seja, que tem a base bíblica real, esse verdadeiro, se existe, é porque também existe um falso cristianismo que tem a intenção, através da ajuda do ensino progressista, que tem a intenção de, vamos puxar lá, comentários que foram feitos aí por grandes celebridades, dizendo que a Bíblia precisa ser renovada, reestruturada, a Bíblia precisa ser como se fosse reconstruída, porque a Bíblia ela está desatualizada. Sabe, essas coisas que visam, de forma clara e objetiva, visam desconstruir a fé cristã, menosprezando o ensino bíblico e, pasmem, eles querem que a Bíblia se adeque às práticas deles e não eles se adequem às práticas da Bíblia. Essa é a verdade. Vamos então lá para a introdução. A introdução diz assim, nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Já falamos disso. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Olha isso. São coisas que desconstrução da Bíblia, desconsiderar, falar que a Bíblia contém erros, dizer que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Olha os pontos que esses ensinos progressistas vão atacando, porque eles querem que, como eu falei anteriormente, a Bíblia, os ensinos bíblicos se adequem às suas práticas ilícitas, às suas práticas que, como a Bíblia informa, que nos tempos trabalhosos que Paulo escreveu a Timóteo, ele fala dos homens amantes de si mesmos, soberbos, avarentos, adúlteros, promíscuos. Eles querem que a Bíblia se adeque a essas práticas. Então, por aí você vê o perigo do ensino progressista. E, irmãos, eu sinto dizer, tá? A nossa introdução a gente já falou aqui, que esses ensinos, eles não são de agora. Eles vêm sendo infiltrados, incutidos na cabecinha, principalmente de crianças, adolescentes, jovens e hoje adultos que um tempo atrás foram jovens, adolescentes, foram ensinados de maneira deturpada em algumas instituições que durante o trimestre a gente vai falar um pouco sobre isso. E muitas vezes a igreja ficou um pouco distante. Eu não vou nem dizer que a igreja ficou omissa assim, desapercebida em relação a esses ensinamentos, né? Mas a igreja, eu ouvi, porque eu participei disso, eu ouvi muitas vezes um ensino na igreja dizendo que o cristão, o crente, ele não precisava absolutamente se preocupar ou se meter com nada em relação à política. Então,
eu falo isso com muito pesar, porque de alguma maneira eu também contribuí para que a solidificação desses ensinos progressistas em algumas instituições, elas foram feitas, ou foi dado a abertura para que eles chegassem a essas instituições por conta do nosso voto. A gente sempre votou errado. A gente sempre votou, assim, eu diria assim, não sei se preocupando só com a gente mesmo e não pensando com o que lá na frente poderia acontecer, pelo fato da gente colocar uma pessoa pura e simplesmente por colocar ou por ser obrigado a votar, e a gente ia lá e colocava a pessoa. É triste falar isso, mas é a verdade, tá? Então a gente precisa dizer, né? Diz assim, ó, o finalzinho aqui da introdução. Nesta oportunidade verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Como que a igreja vai resistir a tudo isso? Então, hoje nós vamos falar sobre o ponto 1, que vai dizer sobre a descaracterização do cristianismo. O subtópico 1 diz assim, ó, a deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão, eu falei disso no início, ao período anterior à volta de Cristo. E aí diz assim, ó, Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Depois você vai procurar aí e vai ler 2 Timóteo 3, 2 ao 4, que a gente precisa dar uma olhada nesses versículos aí. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ele está descrevendo o que viria nos últimos tempos. Principalmente, tá, uma degradação, olha aqui, o comentarista colocou no tópico 1, deterioração moral. Nós precisamos entender que esses ensinos progressistas, se eles viessem descaradamente já fazendo isso e aquilo, alguns ensinos que a gente vai ver lá na frente, abordando essas coisas, seria muito mal visto pela a comunidade, a sociedade como um todo. Então eles vieram de maneira sorrateira, eles vieram de maneira devagar, trazendo o enfraquecimento da doutrina bíblica, ou pregando esse enfraquecimento, e trazendo o que a gente chama de relativismo, tá? Eu ouvi uma frase, era bem uma frase mesmo, há algum tempo atrás, que muitas pessoas, para ela dar uma meio que justificada na sua prática, né, que era contrária à Bíblia, aí ela dizia com todas as letras assim, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Isso se chama relativismo em relação ao ensino bíblico. Muitas das vezes a gente está fazendo uma prática que é antibíblica, que é contrária ao ensino bíblico, e a gente fala, não, isso não tem nada a ver, ou todo mundo está fazendo. E minha falecida mãe, ela dizia, quando a gente falava essas expressões, mas todo mundo está fazendo, ou todo mundo isso ou aquilo, ela dizia com todas as letras, mas você não é todo mundo. Então, o ensino progressista, ele não veio assim, de uma vez. Ele veio se infiltrando e trazendo enfraquecimento. E aí diz assim, ele trouxe o relativismo, que não aceita uma norma moral absoluta. Ou seja, é relativo isso aí não é absoluto. Alguns ensinos descarados que são contra o que a Bíblia ensina para nós, mas o ensino progressista, ele vem de maneira sorrateira, como diziam os antigos, o diabo ele vem com um sapatinho de veludo para não fazer barulho, para não fazer alarde, tá? E para não espantar, né? Então diz assim, um conselho do comentarista aqui, não obstante, apesar das investidas heréticas, tudo isso aí que está acontecendo, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã.
em 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz que, assim, Deus é santo e nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. É em toda ela. É não permitir que essa deteriorização moral, tá? Esse é um ponto, moral, atinja as nossas igrejas, atinjam os nossos filhos, irmãos como um todo e sociedade. Você que é cristão, você precisa manter a sua base cristã, senão ela vai ser corrompida. O ponto 2 diz assim, ó, a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica, ou ao que é o padrão bíblico, o padrão dos preceitos bíblicos que devem ser seguidos. E aí diz, ó, suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Olha que coisa terrível, né? É como alguém dissesse assim, ó, virasse para alguma pessoa, dissesse para ela, o que está aí na Bíblia, isso aí é só um registro, isso aí não vale absolutamente nada. Isso é a erosão da ortodoxia. Agora, você entenda que o comentarista colocou no primeiro tópico aqui, ele colocou assim, ó, a deterioração moral. E agora no segundo ele colocou a erosão da ortodoxia. E eu estava estudando sobre isso daqui e eu pensei, interessante, né? Porque veja bem, o que é um processo de erosão? O processo de erosão, ele acontece se você vê na margem de um rio ou em algum local onde, quando chove, corre muita água ali naquele local, aquilo ali, isso é uma erosão simples, tá? Conforme a água vai batendo ali, as paredes, né, daquela região ali, elas começam a ser, conforme a água vai batendo, vai levando, isso é um processo de erosão. Ou seja, não acontece de uma hora para outra. É um processo. Aquela água vai batendo ali, vai batendo e vai tirando aos poucos ali as paredes, né, daquele leito do rio, vai tirando. Então é um processo que é lento. Não é um processo de alguém chegar e logo escavar aquela margem ali. Você pode reparar que todo o processo de erosão natural, seja por erosão através do vento, porque existe isso também, né? Em determinados locais, mas a erosão também, assim, pelo processo da água batendo em determinada região. E os antigos diziam um ditado muito popular que diz assim, ó, que água mole em pedra dura, tanto bate erosão até que fura. Então, o comentarista está trazendo isso, ele está linkando uma coisa com a outra. A deteriorização também acontece aos poucos. Não é assim de uma hora para outra, pronto. Estragou, não presta mais. Não é de uma hora para outra. Leva um processo, um período. E, da mesma forma, a corrupção da fé, que é o ponto 3 que ele coloca aqui, ele vai dizer para nós que, e vai exemplificar, claro, que corrupção é mesmo de corrosão, é o mesmo processo. Você pode reparar que esse processo ele demora um tempo. Então, esse ensino progressista está sendo apregoado de maneira sorrateira, até mesmo entrando no meio da igreja, mas ele vem entrando, vai devagarzinho, ele vai pegando um ponto aqui, um ponto ali. Aí hoje a gente vê muito aí algumas teologias modernas, tá? Teologia do coach, teologia da prosperidade, algumas outras aí que vêm se aviltando, mas elas começaram devagar e vão pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vão misturando, vão relativizando. Esse é o processo de erosão da ortodoxia, que é do padrão bíblico exatamente. Ainda esses dias eu estava ouvindo um comentário de um vídeo no YouTube, no canal do CACP,
que é um canal que também fala sobre ensino bíblico. E o comentarista do canal ali, esqueci até o nome do irmão aqui, mas ele fez uma abordagem muito interessante, que ele falou sobre essa pregadora mirim que tem aí, adolescente ou jovem já, a Vitória Souza. E uma declaração que ela deu num podcast que ela foi, que foi muito interessante, que ela falou o seguinte, ela disse que ela não colocava, era mais ou menos assim, ela não postava Bíblia, não falava de Bíblia, porque dava pouco like, sabe? Sabe o que é isso? Isso é erosão da ortodoxia. É alguém que está preocupado não em pregar exatamente, especificamente, absolutamente a Bíblia, mas ela está preocupada em pregar alguma coisa de coach, alguma coisa que mexa com a autoestima e que valoriza o ser humano, e de repente isso vai trazer muito like. Isso é a erosão da ortodoxia. E o comentarista coloca: o conteúdo doutrinário cede espaço para cultura, entretenimento, tá? A qualquer custo. E aí, o resultado ele diz aqui, ó, os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ponto. Tá? Com isso, o entretenimento, né? A qualquer custo, né? Eu quero like, eu não quero que alguém seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Sabe? Esse tipo de declaração mostra a erosão na ortodoxia. É terrível. E aí, o ponto 3, para a gente encerrar essa primeira parte, a corrupção da fé. Com o caráter, olha aqui, o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. E ele coloca aqui, ó, os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das suas paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Olha que coisa terrível. Então, é valorizar muito mais os deleites, os prazeres do corpo, do que despertar ao ser humano que você pode, olha, Paulo escrevendo, ele disse assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa, mas eu não vou me deixar dominar por essas coisas. Para quê? E ele explica para quê. Para que eu não venha a ser condenado com o mundo. Ou seja, ele sabia, eu sei e você sabe, que nós seguimos uma base. A nossa fé está estruturada na Bíblia Sagrada. Nós não podemos relativizar, tá? E deturpar ou se deixar deturpar por esse ensino que está se infiltrando na cabeça de muita gente e com o intuito de descaracterizar a fé bíblica e o cristianismo, principalmente. Então, para a gente terminar, o comentarista coloca aqui, ó, a deteriorização moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Então, meu querido, se você gostou, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo, mas eu convido você, no próximo domingo, vá à sua escola bíblica, seja no domingo, seja no sábado, vá à escola bíblica aprender um pouco mais. Aqui a gente deu só uma pincelada para começar a inteirar você em relação ao assunto. Você precisa ir à escola. E até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.